meu amor? A matéria não é ensinando a primeira vez, explicando a primeira vez que todos compreendem, não. É um conteúdo mesmo que requer muitos exercícios. A gente nem fez muitos exercícios, esse foi o primeiro que eu passei, né? Então, só lembrando aqui do cronograma. Por enquanto aqui não temos nada para lembrar, né? Não, já fizemos tudo. Então, vamos lá para a atividade do caderno. Deixa eu lá no último slide. Então, aqui. Nós fizemos aqui ontem, sabemos que nas vozes do verbo temos a voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva. Sendo que o sujeito agente, como que vocês teriam que classificar aí? Sujeito agente, sujeito paciente. Quando a voz estiver na voz ativa, o sujeito desta oração será sujeito agente. Quando estiver na voz passiva, o sujeito vai ser paciente. Então, é isso que vocês precisam ter a noção. Aí, vamos lá. Quando que é voz ativa? Quando o sujeito pratica a ação. Na estrutura da oração, é um sujeito, é um verbo e é um objeto direto. Sempre. Voz ativa é esta estrutura. Voz passiva seria o sujeito, a voz passiva analítica, sujeito, locução verbal, que é formada pelo verbo ser ou estar, mas o verbo no particípio, e um agente da passiva, que nem sempre aparece na oração, na voz passiva analítica, nem sempre. A estrutura existe o agente da passiva, mas às vezes ele não aparece, como nós já vimos no material, na apostila. Então, aqui fizemos ontem estes exercícios. Vamos aqui agora. O jogador foi aplaudido pela torcida. Observem a estrutura desta oração, ó. Sujeito, locução verbal, agente da passiva. Agente da passiva, ele é introduzido pelas preposições por ou pela, ok? Então, a gente faz a pergunta. Quem foi aplaudido pela torcida? Quem foi? O jogador. O jogador. Então, nós temos aqui o jogador como sujeito. E vamos classificar esse sujeito. Como que eu classifico esse sujeito? Sujeito agente. Opa, o quê? Sujeito agente. Sujeito agente é aquele que pratica a ação. Foi o jogador que aplaudiu? Não, foi a torcida. Não, o sujeito é paciente, pessoal. No sujeito agente, o sujeito pratica a ação. E no sujeito agente tem que ter a voz ativa, que eu falei para vocês. Como que é a estrutura da voz ativa? Na voz ativa não tem locução verbal. Voz ativa é sujeito, verbo e objeto direto. Sujeito agente, voz ativa. Vamos à outra. O troféu de prata será recebido pelo capitão. Observem a estrutura. Sujeito, locução verbal, olha lá, formado pelo verbo ser mais particípio, e agente da passiva. Quem será recebido o que será recebido pelo capitão? Nós temos o sujeito, o troféu de prata, é o sujeito dentro desta oração. E agora, o troféu de prata, ele está praticando a ação ou está sofrendo a ação? É sujeito paciente. É sujeito paciente, o sujeito está sofrendo a ação, né? Foi o capitão que entregou o troféu de prata. Então, vamos lá, nós temos aí um sujeito paciente, ele é paciente, deixa eu colocar na linha de baixo, ele é um sujeito paciente porque nós temos ali uma voz passiva. Olhem bem a estrutura da voz passiva. Na letra F, onde tem sujeito? Cadê o Todos sujeito? os computadores. Todos os computadores. Todos os computadores é o sujeito desta oração. Vamos analisar a frase, vamos analisar a oração. É um sujeito, esse sujeito é agente, está na voz ativa esta frase, ou o sujeito é paciente, está na voz passiva?
Agente. Sujeito paciente. O sujeito é paciente porque está na voz passiva. Ele é paciente porque ele sofre ação. Não foi o computador que desligou, foram os garotos que desligaram o computador, né? Não foi o computador que desligou os garotos, não foram os computadores que desligaram os garotos, foram os garotos que desligaram o computador. Então, no caso aqui, na interpretação, esse sujeito ele sofreu a ação. Quem praticou foi os garotos. Quem sofreu foram os computadores. Por isso que é um sujeito paciente. E é sujeito paciente porque aqui nós temos uma voz passiva, que vimos ontem que é uma voz passiva analítica. Como que é formada a voz passiva? Olhem lá, sujeito, isso aqui vocês têm que memorizar, gente, e entender. Ó a voz passiva. Sujeito, locução verbal e agente da passiva. Pelos garotos é o agente da passiva. Posso passar para o outro slide? Pode. Posso? Sim. A publicidade influencia... Peraí, volta rapidinho. A publicidade influencia 83% das crianças brasileiras. Posso passar? Peraí, rapidinho que eu errei uma aqui. Vão analisando a letra G, pessoal. Vamos vendo o sujeito, olhem a estrutura da frase, vejam se o sujeito está praticando a ação ou ele está sofrendo a ação. Se ele está praticando a ação, ele é um sujeito agente. Se ele está sofrendo a ação, ele é um sujeito paciente. Então, vamos lá. Qual que é o sujeito desta oração? Qual é o sujeito, sétimo ano? A publicidade. Isso, a publicidade é o sujeito dessa oração. Pronto, achar o sujeito vocês sabem. Agora vamos classificar esse sujeito, se é um agente ou se é um paciente. O que vocês acham? Ele está praticando a ação ou ele está sofrendo a ação? Praticando? Ele está praticando a ação. Então, nós temos um sujeito agente. E por que mais que a gente tenha certeza que é um sujeito agente? Observem a estrutura. Sujeito, verbo, influencia o quê? 83% das crianças brasileiras, objeto direto. Eu tenho aqui uma voz ativa. É a publicidade que influencia, então é ela que pratica a ação, né? Agora vamos à letra H. Onde tem sujeito nesta frase? A escola. A escola é o sujeito dentro desta frase, dentro desta oração. Observem a estrutura. A escola, foi a escola que organizou uma festa junina. Então, a escola que praticou a ação. Portanto, nós temos aqui um sujeito agente. E olha, outra coisa que a gente tenha certeza, estou explicando a cada frase e repetindo em cada frase, hein? Agora a questão é de prestar atenção e de acompanhar o meu raciocínio. A escola está praticando a ação. A estrutura desta frase, eu tenho um sujeito, um verbo e um objeto direto. Portanto, eu tenho uma voz ativa. Todas as vezes que eu encontro uma voz ativa, eu vou encontrar um sujeito agente, sempre. Letra I. Uma festa junina foi organizada pela escola. Ó, a mesma frase com estrutura diferente. Qual é o sujeito desta oração? Uma festa junina. Uma festa junina, né? O que foi organizado pela escola? Uma festa junina. Encontrar o sujeito, vocês sabem. Agora, vamos analisar esse sujeito. Ele é agente ou ele é paciente? Ele é paciente, gente. Ele é paciente porque esse sujeito, ele sofreu a ação. Não foi ele que praticou. A escola que organizou a festa junina, não foi uma festa junina que organizou a escola. É aí que vocês têm que entender o que é praticar a ação e o que é sofrer a ação. Outra explicação, observem a estrutura desta frase. Sujeito, locução verbal e agente da passiva. Então, eu tenho aí uma voz passiva analítica.
Tem mais algum? Não. Então, para hoje, eram esses exercícios no caderno que foram feitos, certo? Então, agora vamos voltar para a apostila. Vamos na página 12 da apostila, onde a gente parou. E, olha, vamos ver o que a gente vai fazer hoje, até que página a gente vai conseguir, já que só temos um tempinho de aula, e depois eu passo uma tarefa para quinta-feira, ok? Então, vamos lá, se der tempo, né? Senão eu falo na hora da aula de redação, antes da avaliação do livro, eu já ponho o slide para vocês passarem a tarefa para a professora Daniela, ok? Então, mais alguns alunos entraram aqui, deixa eu só anotar. E vão abrindo a apostila, por favor. Ok, vamos lá. Compartilhando aqui. Antes de voltar aqui, dar continuidade nessa apostila, eu vou pedir um favor para vocês, para a aula de redação, que vai ter a avaliação do livro, fiquem atentos ao horário. Assim que eu abrir o link, assim que eu abrir a aula, eu já vou colocar o link, porque hoje tem umas questões discursivas, tá bom? Então, e tem 45 minutos, né, para vocês fazerem, embora como é o último tempo, né? Podemos ficar ainda, eu posso até ficar mais uns minutinhos, poucos minutinhos, mas foi preparado para vocês conseguirem fazer em aulas presenciais, faziam tranquilamente uma avaliação do que eu montei, tanto que eu nem colocava de múltipla escolha, nunca coloquei avaliação de livro de múltipla escolha, muito menos de português, né? Como está tudo diferente este ano, né? Estamos num ano muito difícil e diferente, então, tem algumas de múltipla escolha? Tem, sim, mas tem outras para vocês digitarem, teclar. Então, eu deixo mais alguns minutinhos, caso necessário. Então, eu só peço que entrem na hora certinha, onde eu já vou deixar o slide com a tarefa de português, se não der para eu dar aqui agora, né, que a gente vai embalar aqui no exercício. Mas é o que eu peço, que entrem na horinha certa para a aula de redação hoje, que é qual horário? 11h15, ok? Tá bom. Então, vamos dar continuidade aqui. Ontem vimos a passagem da voz... Você vai mandar o link da atividade no chat? Na hora da aula, meu amor, na hora da aula. Sim. Aí você vai mandar no chat? Não, eu mando para todos, porque está no Google Forms que eu montei. Ponho no grupo também. Podem ficar tranquilos, tá bom? Ninguém perde, se entrar um pouquinho atrasado, vai estar no grupo também. Mas eu só peço que entrem na horinha certa, tá? Muito bem. Então, vamos ver a passagem da voz ativa para a voz passiva analítica. Então, vamos lembrar? Voz ativa, o sujeito... ele pratica a ação. Estrutura da voz ativa: sujeito, verbo, objeto direto. Voz passiva analítica: o sujeito sofre a ação. Estrutura da voz passiva analítica: sujeito, locução verbal e agente da passiva. Foi isso que nós vimos ontem, certo? Como que passa, então, da voz ativa para a passiva? O que era sujeito na voz ativa, olha lá, Hansen adora o amigo Ami, então passa a ser o agente da passiva na voz passiva analítica. Então, e quem era o objeto direto na voz ativa, passa a ser o sujeito na voz passiva, inverte. A estrutura, ela é, vamos dizer assim, invertida. Então, o amigo Ami é adorado, eu coloco a locução verbal, lembrando que quem faltou aula ontem, hein? Foi bem explicadinho isso aqui ontem. A locução verbal, ela é formada pelo verbo ser ou estar. E que quando eu faço essa passagem, o verbo ser tem que estar no mesmo tempo que o verbo na voz ativa. Então, na voz ativa, Hassan adora é presente, então o verbo ser também tem que estar no presente. Eu sou, tu és, ele é.
Então, essa transformação que nós vamos treinar ainda, tá? Então, o que vamos fazer agora? Este exercício aqui da página 13. Que, deixa eu ver se dá... Peraí, talvez apareça para vocês, né? Acho que não vai dar, não. Deixa eu manter aqui, e já já a gente faz juntos a primeira, e depois eu mostro o gabarito. Então, vamos lá na página 13... Página 13. Deixem a apostila toda aberta, porque nós temos que olhar a página 12 aqui em cima, ó. A página 12, bem aqui em cima, a gente vai precisar olhar para fazer a página 13, número 6. Então, vejam bem aqui. O que está pedindo lá no número 6? Reescreva as orações da questão 5, adotando os critérios a seguir. O que estiver na voz ativa, lá na número 5, nós vamos passar para a voz passiva analítica, que é o caso aqui do Hassan adora amigo, 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 amir e adorado por Hassan, voz passiva analítica. O que estiver na voz passiva analítica com o agente da passiva, você vai passar para a voz ativa. Então, nós vamos fazer juntos essa transformação. O que estiver na voz passiva analítica, que tem a locução verbal, você vai tirar a locução verbal e vai colocar o tempo do verbo no mesmo tempo lá na voz ativa. O que estiver na voz passiva analítica sem o agente da passiva, você vai passar para a passiva sintética. O que é passiva sintética? Verbo na terceira pessoa do singular ou verbo na terceira pessoa do plural, mais a partícula C, que é chamada de partícula apassivadora. Vimos também isso ontem, hein? Atenção aos alunos que faltaram ontem, que foram Ana Júlia, o João Marcelo, João Vitor Carvalho, Matheus Lima e Pedro Henrique. Esses alunos faltaram ontem, pode ser que eles estejam perdidos aí nessa explicação. Os alunos que já estavam ontem já encontraram um pouquinho de dificuldade, e imagina os alunos que faltaram ontem, né? Muito complicado isso. Então, vamos lá. A última, o que estiver na voz passiva sintética, que é esse que eu acabei de falar nessa estrutura, voz passiva sintética, verbo na terceira pessoa do singular ou na terceira pessoa do plural, mais a partícula C. Você vai passar para a passiva analítica. Qual que é a passiva analítica? Sujeito, locução verbal e agente da passiva. Vamos ver como que vai ser isso, hein? Então, na letra A, vamos analisar esta frase aí. Olha, os ingressos foram vendidos pelo funcionário. Vimos ontem que está na voz passiva analítica. Olhem a estrutura, sujeito, os ingressos, foram vendidos, locução verbal, olha lá o verbo for aí é do verbo ser, pelo funcionário é agente da passiva. Como que eu vou transformar? Se é voz passiva analítica, com o agente da passiva, eu vou ter que olhar lá no número 6, eu tenho que passar para a voz passiva sintética. Como que eu vou passar isso aqui para a voz passiva sintética? Olha lá, o que era o agente da passiva vai ser o sujeito. Então, como que vai ficar? Quem quer chutar aí? Quem entendeu o que quer falar? Tem um bate-papo aqui, deixa eu ver quem é. Ah, João Marcelo, você estava na aula ontem, eu te dei falta ontem, hein, aluno? E eu repeti os nomes de quem, então deixa eu dar presença aqui para você. Ó, atenção, hein? Ih, dei 2 faltas, você estava nas 2 aulas? Estava, João Marcelo, nos 2 tempos de aula? Estava no segundo só. Ah, só no segundo, então, ainda bem que você falou aqui, olha, dei falta para você no segundo tempo. Muito bem, já dei presença, apaguei, ainda bem que eu ponho a lápis aqui. Muito bem, meus amores, quem sabe me dizer como é que vai ficar essa primeira frase na voz ativa? O que é agente da passiva? Qual que é o agente da passiva nesta frase? Pelos funcionários. O funcionário, não. O funcionário vai ser o sujeito. O que que ele fez? Foram vendidos, o verbo ser aí está no passado. Então, como que fica o verbo vender no passado, no mesmo tempo desse verbo ser? Vendeu. Vendeu, o funcionário vendeu, vendeu o quê? Os ingressos. Os ingressos. Então, olhem bem na letra A. Opa, não olhem as outras não, peraí. Ai.
O funcionário vendeu os ingressos. Os ingressos. Ficou na letra A. Vamos voltar lá no número 5. Escrevam aí, então. Vejam se entenderam a letra A. Olha, o agente da passiva. Você não pode falar pelo funcionário vendeu pelo funcionário vendeu os ingressos. Não tem como. Então, é o funcionário. O agente da passiva transforma num sujeito na voz ativa. Aqui na letra A, nós temos a voz ativa. Vamos na letra B, ó. O prefeito foi recebido pela governadora. Nós temos nessa estrutura... Espera aí, Rebeca, só um instantinho. Temos nessa estrutura uma voz passiva analítica. Então, é a mesma coisa da letra A. Diga aí, Rebeca, como ficou? A governadora recebeu o prefeito. A governadora recebeu o prefeito. Isso aí. Rebeca entendeu, agora eu quero ouvir outros alunos também. Olha lá, o que era agente da passiva se transformou no sujeito, a governadora é o sujeito, foi recebido, ó, é passado, então você tem que colocar o verbo receber também no passado, no pretérito perfeito, ó. A governadora recebeu, o que era sujeito lá passa a ser o objeto na voz ativa. Então, a letra B, eu tenho uma voz ativa. Muito bem. Agora, na letra C, ela visita sempre os avós. Eu tenho uma voz ativa. Se eu tenho uma voz ativa, eu tenho que passar para... Olha o primeiro caso aqui, ó, para a voz passiva analítica. Então, vamos lá. No caso, qual é? Visita sempre quem? Os avós. Então, os avós, que era o objeto, tem que ser o quê? O O sujeito Os que jeito? Faz a ação. Então fica os avós e agora? O verbo visita é são presente. visitados sempre por ela. É o quê? Os avós são visitados sempre por ela. Não, são sempre visitados por ela, não tem problema. São visitados sempre por ela também dá, né? Invertida aí, não tem problema não. Nós temos uma locução verbal aqui que são visitados. O sempre também não atrapalha a nossa compreensão. Os avós são visitados sempre por ela, também tá ótimo. Muito bem, Rebeca. Entendeu a estrutura aí das vozes verbais, joia. Vamos fazer a D e a E, porque já tem 5 minutos. A caixinha, eu tenho que fazer a chamada e depois eu não posso passar tarefa, meus amores, porque nós vamos entrar na voz reflexiva quinta-feira. Eu ainda não expliquei. Eu posso passar, sim, uma tarefa. Anota, por favor, para passar para a professora Daniela. Página 15, números 1 e 2, vocês vão tentar fazer em casa. Vão tentar, vamos ver se vão conseguir, né? Página 15. A quinta, professora. Quinta-feira, dia 19. Página 15. Somente números 1 e 2. Onde vocês vão classificar, identificar as vozes, se é voz ativa, se é voz passiva analítica, se é voz passiva sintética. E o 2 vão tentar fazer essa transformação que a gente está fazendo aqui agora. Vocês tentam, tá? Leem novamente o conteúdo, tentem fazer pelo menos algumas, mas não deixem de tentar, tá? Como é um conteúdo novo, eu não posso exigir compreensão total de vocês. Deixa eu parar para uma chamada, que faltam menos de 4 minutos aqui. Amanda, Ana Júlia, Arthur Eloy, Arthur Lopes. Presente. Breno. O Breno não bate-papo. Peraí. Breno. A Ana Júlia também está presente. Não liguei o bate-papo, desculpa. Tenho minhas falhas aqui, por isso que a gente tem que ir se falando, né? Breno presente. Carolina. Presente. Catarina. Presente, ok. Daniel Campbell. Presente. Daniel Moraes. Presente. Eduarda. Presente. Guilherme Viana. Guilherme Francisco. Gustavo Henrique. Presente. Isadora. Presente. Jamile.
Presente. João Marcelo. Presente. João Vitor Souza. João Vitor Souza. Ele entrou. Opa. João Vitor Carvalho. Aqui. Lívia. Presente. Lorena. Presente. Lucas. Presente. Ok. Luíde. Presente. Marcela. Presente. Maria Clara. Ela entrou. Quando eu iniciei a aula, ela estava presente. Eu marquei aqui, Maria Clara, Maria Eduarda. Ela saiu, professora Maria Tá. Clara. Eu vi Tá. ela saindo. Tá, eu não vi, porque eu embalo aqui na aula, não tem como eu ver, não. Até tem, mas eu não domino tudo isso, não. Obrigada. Maria Eduarda presente. Matheus Duval. Matheus Gorito. Presente. Ok. Miguel Paiva. Presente. Miguel Jorge. Miguel Jorge estava em aula. Miguel Williger. Presente. Ok. Pedro Almir. Pedro Almir. Presente. Ok. Pedro Henrique. Rebeca. Presente. Thales. Thales presente. Vitor Hugo. Presente. E o Yuri. Presente. Ok, vou repetir alunos faltosos. Amanda, Arthur Eloy, Guilherme Viana, Guilherme Francisco, Matheus Duval, Pedro Henrique, né? Sendo que alguns alunos aí saíram, entraram e saíram. Lembrando do Eureka, quem não fez, ainda tem possibilidade de fazer. Vamos continuar, então, nesses minutinhos finais. Vamos para a letra D. Na letra D, nós temos a seguinte frase. Alugam-se apartamentos. Olha o verbo na terceira pessoa do plural mais a partícula C. Nós temos aí uma voz passiva sintética. Se é voz passiva sintética, aqui está pedindo para transformar numa voz passiva analítica. Então, vamos lá. Qual é o sujeito que vai ser, qual que vai se tornar o sujeito aí do vendem-se apartamentos? Apartamento. Apartamentos é o sujeito. Vendem está em que tempo verbal? Eu vendo, tu vendes, ele vende, está no presente. Passado, né? Não, vendem-se apartamentos, está no presente. Eu vendo, tu vendes, ele vende. Nós vendemos, vós vendeis, eles vendem. É presente. Então, o verbo ser tem que estar no presente. Então, apartamentos... São alugados. Não, eu falei vendem-se errado, é alugam-se. Apartamentos.